Vitória justa, Simões. Mais do que justa, né, o Romano. O Cruzeiro foi o melhor time em campo. Eu acho que poderia ter vencido até com mais tranquilidade, mas assim, encarou um gramado de jardim, né? E o Arthur Jorge tinha avisado antes mesmo de a bola rolar. Naquela entrevista protocolar, né, que os treinadores têm que dar pra TV que detém os direitos de transmissão, ele já tinha destacado as péssimas condições do gramado do Baianão e destacado que o time dele precisaria competir. E o Cruzeiro foi muito competitivo. E é interessante que na entrevista coletiva pós o jogo, ele fala justamente que assim, tem dias que você vence mesmo sem jogar bem. E era impossível jogar bem naquele gramado. Era impossível jogar bem naquele gramado, mas de toda forma, 3 pontos fundamentais. A primeira vitória do Cruzeiro fora de casa, né? O Cruzeiro não tinha vencido fora de casa nesse Brasileirão, tinha feito 1 ponto em 5 jogos. 1 ponto em 5 jogos e conquista essa vitória e sobe pro 11º lugar. O Cruzeiro outro dia mesmo era a lanterna do Campeonato Brasileiro, já é o 11º colocado e já começa a ter possibilidade aí de nas 2 próximas rodadas se aproximar do grupo que garante vaga da Libertadores, e essa é a briga que a gente acredita que o Cruzeiro vai participar nessa Série A. E ainda bem que não caiu aquela chuva que cai em Belém, você imagina que é gramado. Até ameaçou. Chegou a cair uns pinguinhos lá, o Rubem Júnior destacou, falou, começou a pingar, a chover, mas realmente se cai, porque a turma ficou toda cheia de lama nos uniformes sem cair a chuva, porque ela chove sempre, né? Sempre. Se tivesse caído a chuva, aí a situação ia ficar desesperadora. E o Cruzeiro foi extremamente eficiente, foi superior ao Remo, até porque é superior ao Remo, né? Tem um time de um nível técnico bem maior do que o do time paraense. O nível, assim, era um jogo que o ambiente era completamente diferente, né? O Baenão é um estádio acanhado, a torcida do Remo fica concentrada atrás dos 2 gols, isso promove muita pressão, né? Muda o clima da partida e esse aspecto fundamental do gramado, né? Então, quer dizer, uma grande vitória do Cruzeiro, porque conseguiu superar todas essas adversidades e sair de Belém com 3 pontos fundamentais. Com gol de Arroio, o Cruzeiro venceu o Remo por 1-0. Com este resultado, o Cruzeiro assumindo a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos marcados. Uma campanha de franca recuperação da equipe celeste dentro do Brasileiro. O time que venceu a 3ª partida de forma consecutiva. Jogadores voltando para Belo Horizonte em voo fretado, e o Cruzeiro já inicia neste domingo a preparação para o duelo contra o Boca, terça-feira, jogo no Mineirão às 9h30 da noite. É o Cruzeiro saindo do pensamento do Campeonato Brasileiro, agora para a disputa da Copa Libertadores da América, Mineirão lotado, clássico do futebol sul-americano, mais de 55 mil garantidos no Mineirão. Para o confronto, o técnico Arthur Jorge espera contar com Fagner e Ney e Villarreal, que foram baixas na partida contra o Remo. O time que outro dia mesmo era a lanterna da competição já é o 11º colocado e experimenta uma ascensão muito interessante na competição. Bateu o Remo por 1-0 ontem à noite no estádio Baenão, em Belém, com um gol do atacante Arroio, que vem se transformando numa arma do time de Arthur Jorge, e saiu da 16ª colocação para a 11ª. Um ponto que a gente não pode deixar de destacar, Enio, é a péssima condição do gramado do Baenão. O estádio onde o Remo mandou a partida, porque o Mangueirão, né, que é o principal estádio de Belém, estava recebendo um show na noite de ontem, um gramado horrível, horroroso. O Arthur Jorge, antes mesmo de a partida começar, deu uma entrevista para a televisão dizendo que era grama de jardim, e era isso mesmo. Mas o Cruzeiro superou também essa dificuldade e bateu o Remo por 1-0 na primeira vitória do Cruzeiro fora de casa nesta Série A de Campeonato Brasileiro. Nós estamos na 13ª rodada. Agora é pensar no Boca Juniors, terça-feira, 9h30 no Mineirão, e aí é decisão, mas pela Copa Libertadores. Ótimo domingo, a nação celeste feliz da vida com a vitória do Cruzeirão mais lindo do mundo, pra cima do Remo em 1-0, o gol foi do Arroio, 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, 16 pontos, 11º colocado na competição, chegou à 4ª vitória. E o técnico Arthur Jorge falou deste resultado positivo do Cruzeiro em um gramado muito ruim do estádio Baenão. É uma equipa extremamente combativa,
Foi uma equipa que soube aproveitar as oportunidades que teve também, e desde já dou os parabéns às duas equipas pelo jogo que fizeram no relevado mau, para poderem tentar dar o seu melhor. Foram duas equipas que competiram, fomos mais eficazes também, tivemos mais oportunidades, mais eficazes, soubemos também sofrer no momento de sofrer, e a equipa teve personalidade, uma equipa que soube gerir bem o próprio jogo também, para conservar o golo feito, a vitória em cima de um golo feito, que é muito importante para nós. Palavras do técnico Arthur Jorge. Hoje já começando a pensar agora no Boca. Partida de terça-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão. Para esse duelo, técnico Arthur Jorge espera contar com Fagner e Neiser Villarreal, que foram baixas no jogo contra o Goiás e na vitória de ontem. Diante do Remo, mais de 56 mil cruzeirenses têm presença segurada para o clássico contra o Boca na terça. Mas Cruzeiro com reforço então para pegar o Boca Juniors, com o Mineirão lotado. Mais cedo Samuel Venâncio falou 57 mil, mais cedo. Então hoje, depois da vitória ainda, eu imagino vai dar uma acelerada, hein, Samuel? Depois da vitória, provavelmente já esgotando últimos ingressos. E depois ainda tem um clássico, que deve ter casa cheia. Eu tinha falado 56, eu acho, Léo Campos. O Cruzeiro atualizou, inclusive, 57 mil contra o Boca e 30 mil contra o Atlético Mineiro. Só aí, galera, 87 mil, hein? Só aí, 87 mil, hein? Nação Azul, recuse comparação. E estávamos fazendo, Rafa, no Esquenta Pro Jogo, no Esquenta Pro Jogo que foi ontem com o Valor, estava com vocês aí na quinta-feira, e no cálculo sobre Cruzeiro ultrapassando a marca já de 400 mil nesse ano. Temporada passada, o Cruzeiro teve a sua melhor média de público no Novo Mineirão. E esse ano, se caminhar desse jeito aí, vamos quebrar esse recorde mais uma vez. Tudo que o torcedor do Cruzeiro quer ver é um time que se entrega em campo, né? Que tá ali para defender o escudo e os nossos objetivos. Acho que no início da temporada, mesmo com uma equipe assim, por vezes letárgica, né? O retrato do treinador e da comissão técnica anterior, o torcedor do Cruzeiro se fez presente. E muitos dos nossos maiores públicos são em partidas ainda dos 3 primeiros meses do ano, mas obviamente o torcedor está muito satisfeito com o que está vendo, né, dessa comissão técnica, desses atletas. Não está tudo perfeito ainda, assistiu uma derrota muito doída, né, com falhas individuais ali na Libertadores, depois de tanto tempo a equipe voltando a jogar a Libertadores em casa, mas o torcedor está sempre fazendo a sua parte, Léo Campos, e a gente tem que ressaltar, assim, que esse calendário do futebol brasileiro, ele torna esse acesso ao estádio ainda mais difícil, porque a gente tem Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo acontecendo aí ao mesmo tempo, e a quantidade de jogos por mês dentro do Mineirão, e as pessoas têm que fazer muitas vezes sacrifícios para estarem presentes em 1, 2, 3 jogos ali por mês, e o torcedor do Cruzeiro, mesmo com o ingresso que eu entendo que são os preços atuais do futebol, mas eu não acho barato, e mesmo assim o torcedor do Cruzeiro se faz presente em grande número e não preciso nem de ficar falando aqui de BH, eu acho que todo mundo tem acesso às informações, mas ampliem aí a busca, vocês vão ver que não é simples manter uma média alta de público. Vai lá no Rio Grande do Sul, os 2 times, no Rio de Janeiro ali, dá uma olhada, Botafogo, Fluminense. Não é simples, gente, manter uma média alta de público. Então o torcedor do Cruzeiro tá de parabéns por aquilo que faz. Acho que sempre faz a sua parte ali na arquibancada e aí é torcer pro time corresponder, né? E acho que tem tido uma retomada muito importante com o Arthur Jorge. Alguns tropeços aqui e ali que fazem parte, né? A gente não pode esquecer que é um trabalho muito jovem. Esse não é falso jovem, né, Valu? Esse é jovem mesmo, nem 2 meses ainda de trabalho, mas que já dá resultados muito positivos e a gente torce para seguir evoluindo aí com o tempo. É um resultado importantíssimo do Cruzeiro, que pegou aqui um caldeirão. O Remo, ele tá lá embaixo e não é à toa, porque é um time fraco tecnicamente, mas quando você vem para um campo desse, você tem que abrir mão de muita coisa e é uma vitória importantíssima para ser muito comemorada. O Remo, apesar de brigar aí por rebaixamento, vai tirar ponto de alguns aí. Já tirou, inclusive, do Bahia, tirou de um outro lado aí. Então, eu tô comemorando cada vitória, já falei sobre isso aqui.
3 pontos sempre no Campeonato Brasileiro, como eu jamais comemorei. E esses aqui são mais 3 pontos importantíssimos para seguir aí nessa caminhada. O Arthur Jorge, ele tem algumas escolhas que ele faz, que a gente pode comentar aqui e fazer a devida crítica, mas ultrapassar esse limite aí de um cara que ele chega no Cruzeiro, ele pega um time com 4 pontos na tabela em 8 jogos, e a partir da estreia dele contra o Vitória, ele vem de 3 pontos contra o Vitória, mais 3 contra o Red Bull Bragantino, mais 3 contra o Grêmio, mais 3 contra o Remo. Em 15 pontos, ele entrega 12. Na Copa do Brasil, um empate fora de casa, dando uma preservada ali em alguns. Na Copa Libertadores, uma vitória e uma derrota, e tem um compromisso importantíssimo na terça-feira. Então, o Cruzeiro hoje, ele se recupera por causa de Arthur Jorge, que tem 3, 4, 5 vitórias, um empate e 2 derrotas em 8 partidas. É um aproveitamento muito importante de um time que comprou a ideia do técnico e vem aqui e volta com esse grande resultado. Tem muita coisa para arrumar? Claro que tem. O que eu falei recentemente, se em um toque de mágica todos os problemas fossem resolvidos, o Arthur Jorge ele poderia receber aí do Pedro Lourenço um percentual da SAF, porque seria muito justo. Então, até a janela, vamos conviver com várias coisas, e hoje o torcedor do Cruzeiro pode olhar ali para a tabela do Campeonato Brasileiro e dormir com um pouco de paz, porque o Arthur Jorge, em pouco tempo de trabalho, ele coloca o Cruzeiro ali numa posição que ainda não é o que o Cruzeiro tem que estar no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem que estar, mas em comparação com o que estava, já avançamos aí anos-luz nesta recuperação. Então, da minha parte, volto a afirmar que o Arthur Jorge, o que ele tem feito aí no Cruzeiro, vai ter respaldo meu até 2030 para cumprir o contrato todo, porque já deu mostras aí, mais do que isso, de ser um técnico muito competente. Então hoje aqui eu saio feliz aqui do Baenão, com 3 pontos, passando um domingo tranquilo e a partir de amanhã pensando aí no duelo diante do Boca Juniors. Claro que o Cruzeiro precisa melhorar a sua composição de elenco para quem entrar conseguir ajudar. Isso tem sido cada vez mais constante aqui nas nossas análises, que o pessoal que está entrando muito mal. Agora, hoje eu queria falar aqui sobre uma linha defensiva impecável do Cruzeiro, do Cauã ao Kaique. O goleiro é um capítulo à parte, porque esse aí ele não passa confiança e nem vai passar confiança, mesmo quando sai o jogo com 0 no placar. Acho que ninguém está tendo paz, né, quando a bola vai no gol. O Robertinho aí, preparador de goleiros, fica um puxão de orelhas aí pro Robertinho para trabalhar o mental do goleiro, para ele não ficar entrando no gol toda hora, né? Vem cruzamento, tá lá dentro do gol. Chuta, tá lá dentro do gol. Então isso aí é para matar qualquer torcedor do coração. Mas, independentemente disso, Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique fizeram uma partidaça. Romero e Gerson, Arroio. Teve gente aí até pouco tempo, né? Ah, esse Gerson. Ah, esse Arroio. Gente, é que estava todo mundo mal treinado. Com pouco tempo aí, o Arthur Jorge já vai recuperando a maioria, né? Dos titulares está todo mundo entregando. E hoje a gente estava sem o Fabrício Bruno, sem o Matheus Pereira. Aí vem o Bruno Rodrigues atuando numa posição de meia. Dá uma assistência, contribui dentro do que ele conseguiu contribuir, até onde o físico deixou. Então, esse Cruzeiro aí, ele vai encontrando a sua cara e conquistando pontos importantíssimos até a parada para a Copa do Mundo. Neste começo de Arthur Jorge, eu esperava o Cruzeiro melhorando o seu desempenho, pontuando um jogo aqui, outro não, e seguindo aquela luta ali na parte de baixo da tabela. O que foi me entregue até o momento é muito mais do que eu esperava
Eu não vou caçar nenhum tipo de problema, porque a vitória do Cruzeiro, ela me deixa levinho, viu, Léo Campos? Fala pessoal, muito bom dia a todos, finalizando aqui mais um vídeo do canal, agradeço a todos aí quem acompanhou o vídeo até aqui e você que curtiu o vídeo, claro que curtiu, né, com essa vitória linda, deixa aquele like para dar aquela força pro canal continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado a todos. E você, cruzeirense, que está chegando agora, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E eu já deixo o meu convite aqui para você que está se inscrevendo no canal, não se esqueça, deixa o seu like também, tá bom? Seja muito bem-vindo, ativa o sininho de notificação, é muito importante. Toda vez que você recebeu a notificação, pode acreditar que será um vídeo novo aqui do canal, então é muito importante que você ative o sininho, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo. Fala um pouquinho da partida, é importante para a gente também deixar aí a sua opinião, tá bom? A participação de todos é muito importante, que ajuda o canal também a crescer, tá? Não vou mentir para vocês, então com isso vocês ajudam demais o canal. Tamo junto. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá? De domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Então é um prazer enorme estar trazendo notícia para vocês e uma honra recebê-los aqui no canal. Espero que vocês se inscrevam no canal e mais uma vez fiquem à vontade. Obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal, de estar aqui conosco. Então não esqueça de verificar a sua inscrição, não se esqueça também de ativar o sininho e mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto, até a próxima, valeu!